Sabe, às vezes, a maneira mais potente de se contar uma verdade não é bem de forma direta, é através de uma história. Mas não uma história qualquer. Uma história que serve ao mesmo tempo como um conto, um espelho e, acredite, como uma arma. É essa arte que a gente vai desvendar hoje. Então, pra gente começar, vamos mergulhar numa história. Pense numa aldeia distante, bem simbólica. Parece um conto simples, sabe? Mas, como a gente vai ver, cada palavra ali, cada palavra tem um propósito muito, mas muito bem calculado. Então, nessa aldeia, existia uma espécie de ritual sagrado. A regra era clara. Se alguém ferisse outra pessoa com, e olha a expressão, palavras de ferro e atitudes de veneno, o conselho convocava o tal do rito do espelho. Era um momento tenso, um momento em que cada um tinha que encarar a própria sombra e reconhecer o que fez. E aí, num dia específico, o nosso protagonista, o guardião ferido, uma figura que vive ali entre memórias e registros, foi até o conselho. E ele não foi de mãos vazias, não. Ele carregava o peso da verdade. Tinha ali os pergaminhos, as provas, até o som gravado da injustiça. Basicamente tudo aquilo que ninguém mais tinha coragem de encarar. O cenário estava todo montado, sabe? As tochas acelas, o espelho posicionado, tudo pronto para o rito. Só que o outro, a pessoa acusada, o tal ofensor das sombras, ele simplesmente não apareceu. E essa ausência, nossa, ela fez um barulho ensurdecedor, muito maior do que qualquer palavra. Pensa só, a aldeia inteira sabia do ritual, mas o ofensor ficou lá na cabana dele fingindo uma normalidade que não existia. E o pior, a liderança da aldeia, meio cúmplice nessa cegueira toda, deixou pra lá. Foi nesse momento que a ficha caiu pro guardião. Não tem ausência inocente quando a verdade te chama para um acerto de contas. E aí acontece o ponto de virada. O próprio espelho, aquela peça antiga e silenciosa, ele mesmo decreta o julgamento. Um julgamento invisível. A ausência virou a principal testemunha. O silêncio, uma confissão clara. E a fuga? Bem, a fuga se tornou a sentença. Ok? Agora a gente sai um pouco da história em si e começa a desmontar ela. Porque essa fábula ela é muito mais do que um conto moral bonitinho. Ela é uma construção, uma ferramenta, e das bem precisas. E é aqui que vem a pergunta que muda toda a perspectiva, né? E se essa história não for só uma história? E se ela for, na verdade, uma arma, cuidadosamente elaborada para agir exatamente onde um confronto direto seria, digamos, impossível ou até perigoso demais? Exatamente isso. Essa história não foi criada por acaso, não. Ela segue um roteiro, um conjunto de regras bem definidas que transformam o que parece ser só ficção numa peça de pressão psicológica e até de jurídica. Então vamos lá. Vamos mergulhar agora nos 5 princípios que dão poder a essa fábula estratégica. São os pilares, sabe? O que faz ela ser tão eficaz. Bom, são estas aqui as 5 normas que transformam a fábula numa arma. Cada uma delas tem um papel crucial na construção da narrativa. Vamos passar por cada uma para entender direitinho. A primeira regra, e talvez a mais importante, é a proteção, a autoproteção. Quando se usa aldeias, guardiões, sombras, a história vira oficialmente ficção. E aí, se alguém se reconhece naquilo, bom, isso é interpretação da pessoa, não é prova legal. E isso, claro, blinda quem escreveu. Olha que interessante esse contraste aqui. Uma acusação direta é super arriscada e é fácil para outra parte negar. Agora, a fábula dá a volta na defesa. Ela joga o peso da interpretação no colo de quem está lendo. É uma abordagem, assim, muito mais sutil e, no fim das contas, muito mais poderosa. Vamos para a segunda norma. Então, aqui o foco é todo no impacto psicológico que a fábula causa no alvo. É nesse ponto que a estratégia realmente brilha. Essa frase resume perfeitamente o mecanismo principal. A história vira um espelho. Ela é toda construída com pedaços codificados dos fatos reais. Então, quem não tem nada a ver com aquilo, lê e acha que é só ficção. Mas quem tem, essa pessoa se reconhece na hora. Funciona mais ou menos assim. A história praticamente obriga a pessoa culpada a se ver ali, naqueles personagens simbólicos. E o mais genial é que qualquer tentativa de se defender, de atacar a história, acaba soando como uma confissão, acaba confirmando as suspeitas. Ou seja, a própria defesa se transforma na prova. E não para por aí.
tem mais uma camada de estratégia. A história também funciona como um tipo de arquivo. Pensa num registro público, só que disfarçado, que descreve padrões de comportamento sem jamais citar um nome. Isso pode ser usado lá na frente como referência, talvez como parte de um dossiê, vai documentando todo um histórico de ações. Beleza, agora vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça. A gente vai ver como todos esses elementos se encaixam para atingir o objetivo final da fábula estratégica. Então, o ponto central é este. A fábula está operando em 3 níveis, ao mesmo tempo. Primeiro, é literatura. Isso garante a imunidade legal. Segundo, é um espelho moral, que acaba provocando a confissão. E terceiro, é uma prova indireta, que funciona como um documento para o futuro. É uma ferramenta de uma eficiência incrível. É por isso que dá para chamar de um xadrez literário. Pensa nisso. Cada pecinha da narrativa é colocada no tabuleiro de um jeito que qualquer movimento do oponente, não importa se é o silêncio, a negação ou até um ataque direto, só serve para fortalecer a posição de quem escreveu a fábula. No fim, o alvo acaba jogando contra si mesmo. E para a gente fechar, fica esta reflexão. Em ambientes onde o silêncio é a regra, onde todo mundo usa uma máscara, a simples recusa de olhar para o espelho pode ser, na verdade, a declaração mais honesta de todas. Porque a sombra que foge não consegue apagar o seu próprio reflexo, ela só o confirma. Este conteúdo é uma obra de natureza ficcional e reflexiva, criada com fins educativos e institucionais. Qualquer semelhança com pessoas ou situações reais é mera coincidência e serve unicamente como convite à reflexão ética e institucional.